Boa noite a todos. Áreos de Divaldo Pereira Franco, sob o espírito de Joana de Ângeles. Calma para o êxito. Em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente. Aqui há uma pessoa tresvariada que te agride. Ali é uma circunstância infeliz que gera dificuldade. Acolá é uma ameaça de insucesso na atividade programada. Adiante é uma incompreensão urdindo dos males contra os teus esforços. É necessário ter calma sempre. A calma é filha dileta da confiança em Deus e da sua justiça, a expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. Quando não se age com incorreção, não há por que temer-se acontecimento infeliz. A irritação é a alma gêmea da instabilidade emocional. É responsável por danos ainda não avaliados na conduta moral e emocional da criatura. A calma inspira a melhor maneira de agir e sabe aguardar o momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Não antecipa e nem retarda. Soluciona os desafios, beneficiando aqueles que desequilibram e sofrem. Preserva-te em calma, aconteça o que acontecer, aprendendo a agir com amor e misericórdia em favor do outro, o teu próximo, ou da circunstância aziaga, possuirás a calma inspiradora da paz e do êxito. Uma boa palestra a todos nós. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos no Centro Espírita Caminho de Luz. Que todos possam se sentir em casa, à vontade, para que juntos possamos desfrutar desses breves instantes com muita riqueza deste momento. E para que esse momento seja abençoado, vamos nos envolver em torno da prece, vamos agradecer a Deus, possamos nós agradecer a Jesus, no silêncio dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, adentrar em nosso quarto íntimo para essa conversa em particular com Deus, agradecendo esta abençoada oportunidade deste momento, do dia de hoje, desde quando acordamos, e que nos deu todas as possibilidades para aqui estarmos. Obrigado a Deus. Obrigado, Jesus, querido amigo, por nos trazer as lições do Evangelho, nos enchendo e enriquecendo de esperanças para o porvir. E aos bons espíritos, os obreiros da vida eterna, os missionários da luz, que aqui se fazem presentes,
rogamos a eles que nos envolvam num clima espiritual superior, promovendo em nosso íntimo este bem-estar. Muito obrigado. Que as bênçãos do alto, os eflúvios espirituais, as brumas divinas recaia sobre cada um de nós, nos abençoando. E é com este sentimento de muita gratidão que nós daremos por iniciada a exposição desta noite, dizendo uma vez mais, muito obrigado e que assim seja. Hoje nós temos a nossa irmã Flávia Borges, responsável pela mensagem que nos foi preparada para a noite de hoje, que também terá a participação da Renata, nesta mensagem que foram preparadas para nós neste momento. Que os bons espíritos as inspirem para esse momento, que assim seja. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que seja em qualquer visão, seja ela espírita ou em qualquer outra doutrina, é algo muito importante. E é importante e essencial porque ela fala de amor. A gente vai refletir hoje sobre amizade. Talvez vocês hoje estejam aqui por causa de um amigo, ou tenham vindo por intermédio dele. Talvez de casa você esteja assistindo junto com um amigo. A verdade é que a amizade, ela sempre encontra um jeito de aproximar pessoas. E eu hoje estou aqui porque há algum tempo atrás um amigo plantou essa sementinha, através de um convite, me dando de presente o Livro dos Espíritos e o Evangelho, e dizendo assim, dá uma olhadinha aqui que eu acho que tem muito a ver contigo. Então eu estou aqui por conta desse amigo, que lá atrás plantou, e hoje eu venho cultivando essa semente e tentando florescer e passar um pouquinho daquilo que eu preparei essa noite para vocês, com bastante carinho. E a exposição de hoje também, ela foi um convite de uma amiga, de uma amiga que eu conheci através da doutrina e através da arte, que é a Renata. Eu havia preparado uma outra coisa e aí ela me manda uma mensagem e diz, Flávia, que tal a gente fazer aquela palestra sobre amizade junto com arte? E aí eu assim, vamos ver se eu posso. E aí aceitei o convite e estamos aqui. Então hoje a palestra é sobre amizade, mas também vai ter arte, vai ter música. E é assim que a amizade age. Ela de forma silenciosa, mas profundamente transformadora. E aí vem a Rê. A amizade, ela é tão bonita, quanta gente encontra a gente e quando a gente encontra o amor. E para iniciar, a gente vai fazer a canção de um catarinense, que é o Dudu Filete, que fala de amizade. Prestem atenção nessa letra. Amizade
E voltando aqui, a gente vai falar sobre essa riqueza que é a amizade, dentro da visão espírita. Todos nós, eu creio, que temos amigos muito fiéis. Alguns a gente traz desde a infância, que são verdadeiros tesouros preciosos. Outros a gente acaba desenvolvendo e encontrando pela caminhada da vida e hoje são companheiros valiosos. Alguns seguem conosco aqui encarnados, outros, por virtude do plano reencarnatório de cada um, já retornaram para a pátria espiritual. Mas a amizade, ela não termina com essa despedida. Muito pelo contrário. A doutrina, ela nos esclarece que esses amigos ligados pelo nosso coração, pelos laços de sintonia, da afinidade, do pensamento, das coisas que realizamos, que de alguma forma fizeram parte da nossa vida, eles não nos deixam de coração vazio depois que partem. Talvez até alguns estejam aqui hoje, exatamente nesse momento ao nosso lado, nos ocupando de trazer bons pensamentos, zelando por nós. E a doutrina espírita, ela nos deixa claro que muitas vezes esses que partiram, eles fizeram parte de uma grande família, que é a nossa família espiritual. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 18, a gente vai encontrar Kardec falando sobre isso, sobre esses laços de família que se fortalecem a cada reencarnação. Então, esses amigos nos ensinam que eles fizeram parte da nossa família de um lado muito estreito, ali foram parentes consanguíneos nossos, porém, como a nossa parentela aqui na vida material ela é limitada, pelas nossas programações, muitas vezes nós vamos nos encontrando, vamos encontrando as pessoas e no caminho vamos trazendo para junto da gente e a gente vai vendo que tem um amor tão profundo por pessoas que de uma forma espontânea, às vezes é o nosso irmão, às vezes é um tio, às vezes é um amigo e não são consanguíneos. Sabe que quando a gente tem aquele sentimento, essa pessoa me faz tão bem que parece que ela já foi da minha família, e aí ela se torna um amigo hoje aqui nessa vida. Com certeza, em outra reencarnação, eles fizeram parte da nossa parentela consanguínea e hoje está aqui como um amigo. Amigos são aqueles que nos abraçam, nos acolhem, nos protegem, assim como Cirineu, que quando a cruz de Jesus caiu, ele tomou a cruz de Jesus e carregou um pouco para ele. Quantas vezes nós temos amigos que são verdadeiros Cirineus? Eles carregam um pouco das nossas cruzes. Outras vezes, eles não carregam, mas eles caminham ali ao nosso lado. E é como se esse caminhar ficasse um pouquinho mais fácil, mais leve. E o amigo, sendo ele encarnado ou não,
é aquele que está em sintonia conosco. Se ele está encarnado e a gente está passando por alguma provação, algumas dificuldades, e aí por questões geográficas ou de família, ele foi viver em outro estado, em outro lugar. E aí de repente a gente recebe uma mensagem, uma ligação, e aí vem aquela pergunta: tá tudo bem contigo? Tá tudo certo por aí? E a gente muitas vezes não sabe nem o que dizer, porque fazia tanto tempo que a gente não se via, está morando lá do outro lado, né, da cidade, às vezes lá do outro lado do mundo. Mas é justamente essa sintonia que a gente tem com as pessoas, e justamente é neles que a gente confia. São pessoas que às vezes a gente consegue dizer e falar sobre aquilo que nos ocorre muito mais do que a nossa própria família. Eles são confidentes, porque essa relação é mútua, ela é pautada na confiança. E aí a gente pensa: como é que ele me ligou agora? Como é que ele sabia que eu estava precisando justamente disso? Desse oi, desse carinho, dessa ligação. A gente até fica surpresa, né? E aí passa horas conversando, se sente um pouco mais aliviado, mais renovado. E ali a gente tem a certeza que a gente está aqui, mas não está sozinho, que tem sempre alguém com quem contar. E a gente às vezes passa anos sem encontrar essa pessoa, né? E parece até que aquela distância, ela nunca existiu. De repente a gente está ali, atualíssimo com ele, né? E é tão bom, né? Porque a amizade, ela é isso. Ela ultrapassa o tempo que a gente conhece do relógio, né? Ela está em outro tempo, ela ultrapassa a distância, ela ultrapassa o tempo, ultrapassa até mesmo a vida material, como a gente aprende aqui nessa doutrina maravilhosa. E ela é construída por essa sintonia, pela afinidade de sentimentos. E alguns encontros, eles são tão profundos, né? Por isso que algumas pessoas que fazem parte da nossa vida, realmente elas não aparecem por acaso. É um reencontro mesmo. E o Livro dos Espíritos, ele nos esclarece que, em virtude das nossas programações de reencarnação, às vezes a gente vai morar em um outro local e lá a gente encontra alguém que parece que já conviveu conosco. E isso é possível, né? Esses reencontros de outras vidas são almas afins que são determinadas a se reencontrarem aqui ou lá do outro lado do mundo, para que a gente possa junto evoluir. Então, quando alguém entra na nossa vida, esse sempre é o propósito, né? Para que a gente possa evoluir juntos e tornar esse mundo que a gente está, de provas e expiações, um pouquinho mais feliz. E como que a gente não vai se alegrar diante disso? Se a gente reencontra alguém que tem essa afinidade, que eu tenho a oportunidade de resgatar algumas coisas com essa pessoa e eu posso propagar o bem com isso, seja, né, eu vou caminhar com essa pessoa, seja na minha dor, seja na minha alegria, né? Isso nos dá, de certa forma, um consolo, né? Uma coragem para seguir, quando a gente tem alguém para dividir. E o verdadeiro amigo, ele suporta a nossa felicidade, ele vibra com as nossas conquistas, né? E a gente precisa ter em mente que quando a gente está num momento alegre e tem alguém que consegue vibrar conosco, com certeza ali tem um grande amigo. E ter essa certeza de que eu não vou, né, se eu me perder pelo caminho, eu não vou estar sozinho, isso é maravilhoso. Venha, Rê, para a gente fazer a nossa próxima música, que é Amigos pela Fé.
E precisamos ter em mente que algumas pessoas sairão da nossa vida. E isso também é consequência da nossa evolução espiritual. Porque mudanças internas, elas atraem mudanças externas. Num primeiro momento, parece que, nossa, como que a gente se distanciou? Algumas distâncias e algumas perdas, elas não são isso, elas são, na verdade, depuração. Porque a alma, quando ela amadurece, ela vibra numa outra frequência. Então, alguns amigos que num tempo atrás parecia que eram essenciais, talvez em algum momento não são. E o nosso grande amigo Chico, ele diz que ninguém perde ninguém. Se almas se reencontram, as almas se reencontram no tempo certo, quando estão prontas para se compreenderem. Então, em algum momento, alguns amigos se distanciam, outros se reaproximam, e tudo isso faz parte desse amadurecimento. Naquele momento ele foi importante, naquele momento nós dois tivemos coisas a cumprir, e em outros não mais. E à medida que o espírito cresce em compreensão, não só companhias, mas também ambientes, hábitos deixam de caber. Não porque sejam maus, mas porque cumpriram o papel que tinham que cumprir. Chico ainda dizia também que a vida, por vezes, separa as criaturas para que cada uma aprenda sozinha o que não conseguiria aprender juntas. E é isso que a espiritualidade ela faz conosco. Ela nos conduz a um caminho de autoconhecimento, onde a solidão deixa de ser ausência e passa a ser presença divina na nossa vida. Quando o espírito se eleva, o campo vibracional muda e cada vez mais a gente fica próximo daquilo que é divino. A vida nos afasta de quem impede esse nosso florescimento, mesmo quando ainda o coração da gente não compreende, não entende. Mas a chave de tudo está na gratidão. A gente precisa agradecer também pelos ciclos que se encerram. Isso é um gesto muito elevado de amor. E o Chico também continua dizendo que tudo que é nosso encontrará um caminho para nos alcançar. Tudo que não for encontrará um jeito de partir. A gente precisa só aceitar, confiar e seguir. E aí, diante de tudo isso, muitas vezes a gente ouve isso, né? Eu já ouvi muitas vezes, depois que se tornou espírita, ficou tão complicada. Na verdade, não ficou complicada, mas é que o verdadeiro espírita, ele preza pela benevolência plena, que é fazer o bem constantemente, pela indulgência com as faltas alheias, que é ser paciente com a limitação do outro, e já considera muito a possibilidade do perdão. E isso, segundo a doutrina espírita, é a forma mais linda daquilo que Jesus nos ensinou, que é a caridade. Que ali também, dentro dessa busca por ser um espírita, também está presente a amizade. A amizade faz parte disso. E eu também vou citar uma passagem bíblica muito linda de João capítulo 15, que Jesus estava na última ceia, lá naquele tom já de despedida. Os apóstolos se sentiam um pouco tristes, porque Jesus já vinha narrando aos poucos os fatos daquilo que iria acontecer. E aí João, que era um apóstolo, um dos mais jovens, segundo a história, as escrituras
parece que ele tinha lá pelos seus 20, 24 anos. Ele amava o mestre e era um admirador de Jesus, mas amava ele de todo o coração. E quando acabou a ceia, ele se aproximou de Jesus e disse: por que é que já estais se despedindo de nós? E aí Jesus diz: eu não estou junto. Não, João continua: eu não estou junto de ti por interesse ou por qualquer coisa material. Eu estou junto de ti pelo carinho que tu me devotas, pela afeição que tens por mim, pelo respeito que me diriges constantemente e pelo conhecimento que tu tens me proporcionado. Mestre, não nos abandona, nós precisamos muito de ti. Aí Jesus, diante de tudo isso que João falou, afaga a cabeça de João, dá-lhe um abraço de amigo e diz exatamente assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Tem coisa mais linda que isso, meus irmãos? Tem lição de humildade e de serviço ao próximo mais lindo do que Jesus nos deixa nessa última ceia? Jesus nos ama, nos protege, entende, nos auxilia, apazigua o nosso coração, segura na nossa mão, a fim de que a gente consiga se equilibrar no caminho. Ele é o nosso melhor e fiel amigo. Jesus é o seu amigo, é o meu amigo, é o nosso amigo de todas as horas. E sequer espera de ti a mesma amizade. Receba o abraço do Mestre e seja para os seus irmãos o amigo que espera que Jesus seja para você. Essa última frase é bem forte. Seja para os seus irmãos o amigo que você espera que Jesus seja para você. Uma das virtudes mais fortes da doutrina espírita, um dos ensinamentos mais grandiosos que os espíritos superiores nos deixam é fazer com o próximo aquilo que a gente deseja que fizessem conosco. E aí hoje aqui eu vou fazer um pedido para cada um de vocês, ou melhor, um convite, que quando você chegar em casa, ou quem estiver assistindo de casa, consiga fazer um mapa mental daqueles amigos que vocês não falam há muito tempo, daquele amigo com o qual a gente perdeu o convívio. E aí a gente pensa, qual o motivo disso? Por que a gente se distanciou? Faça também um mapa mental daqueles que vocês precisam pedir perdão. Pode ser ainda que a gente não consiga pedir esse perdão, mas faça esse mapa mental e coloque lá naquela listinha de que eu vou
a cada dia caminhar para que eu consiga pedir esse perdão. Lembre-se que a amizade, como a gente sabe, aqui na doutrina espírita, ela é um elo indestrutível e que vocês vão se reencontrar para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Se a gente não resolve nessa, a gente vai resolver em outra reencarnação. E falar de amizade, né, sempre que a gente fala em amizade, vem poesia na mente, vem música. Mas não é só falar de teoria, né? Falar de amizade é falar de Jesus. É falar desse amor que Ele tem por nós e desse amor que Ele tinha a cada um dos discípulos. Falar de amizade é falar do Evangelho vivo. Né? E a doutrina tem como primordial e fundamental princípio esse amor ao próximo. E Jesus nos ensinou: amai ao próximo como a ti mesmo. Mas Ele também disse: amai os vossos inimigos. Porque amar os amigos é fácil. Quer dizer, nem sempre é fácil, né? Muitas vezes, aquele amigo que está próximo também faz coisas que nos machucam. E tem hora que dá vontade de ficar longe dele. Mas aí a gente já pensa: foi ele que puxou a briga, né? Então eu não vou esperar ele falar alguma coisa para mim, né? E isso acontece porque quanto mais amizade, mais relação, mais intimidade, mais coisas para se resolver, né? Mas um dia a gente gosta um pouco mais dela, outro dia a gente tolera, né? Mas amar o inimigo é fazer dele o amigo, ainda que ele não queira, ainda que pareça impossível. Mas vocês sabiam que tem amizades, né? E porque a gente pensa, né? Nossa, mas como é que eu vou amar esse meu inimigo? Mas tem amizade que não precisa do consentimento da outra pessoa. E como exemplo a gente tem Jesus, porque independente de que você creia nele, independente de você caminhar com ele ou não, ele jamais vai nos abandonar. Ele não precisa do nosso consentimento. Ele vai estar ali, independente daquilo que eu pense. Ele jamais vai nos abandonar. E Ele nos ama incondicionalmente, ainda que eu não o ame. Ainda que eu seja ateu, ainda que eu seja agnóstico, ou ter outras crenças, ou que eu não acredite na reencarnação. Mas a espiritualidade estará ali com vocês. E cada um aqui tem um mentor, um anjo da guarda. A palavra que a gente define pouco importa. O que importa é que ele continua protegendo você. E muitas vezes a gente só precisa ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? Para sentir o quanto estamos sendo sempre acompanhados. E diante de toda esse aprendizado que Jesus nos deixa, né, não tem como não dizermos que somos eternos aprendizes, né? E através das páginas do Evangelho, muitas vezes a gente seca as nossas lágrimas. Somos eternos aprendizes do Cristo. Prestem atenção nessa letra, aprendiz, do Tim e Vanessa. Como alguém que não
poderia encerrar sem agradecer aos meus amigos, aqueles que eu levo comigo, aqueles que sempre estão perto, que estão juntos, sempre ao meu lado, sejam eles encarnados ou desencarnados, a minha profunda gratidão. Aos amigos espirituais que nos amparam, que nos inspiram e que caminham conosco. A vocês, a cada um de vocês que está hoje aqui nessa casa espírita, aos que assistem de casa, o meu carinho, o meu muito obrigada. E eu desejo que Deus e a espiritualidade amiga possam sempre acompanhar cada um de vocês, em todos os momentos, em todos os caminhos, em todas as áreas de suas vidas. E que nós possamos, todos os dias, fortalecer esses laços de amizade, esses laços de amor que nos unem aqui e além dessa vida. E para encerrar, eu convido a todos que fechem os olhos. Nós vamos finalizar com a oração de São Francisco. Peça que, em pensamento, em sintonia com aquele amigo que nesse momento está precisando, com aquele familiar que está precisando, conosco, e em cada lugar que esteja necessitando de uma palavra, que a gente entre em sintonia com a espiritualidade amiga, para que sejamos sempre amparados pelos nossos amigos espirituais. Fazer isso.
nos brindarem com um momento tão especial, tão bonito, tão lindo, tão vibrante que tivemos nessa noite. Nada melhor como finalizar este momento com a oração de São Francisco, como nos foi recitado aqui, né, com a música. Que a paz esteja com todos. Partimos em seguida para os passes. Que assim seja, graças a Deus.